As melhores odds do mercado você encontra na KTO. E para ajudar o Futeboteco, a gente tem um link aqui na descrição para vocês. Acessa lá. Isso foi um choque grande pra gente, eu acho que pros meus amigos da minha geração também, cara. Principalmente quem se expõe mais em situações como a que eu me expus, como comunicador, que fui buscar um desafio e fiquei exposto nessa polarização do país, né? Sim. É muito louco, foi muito desgastante, assim. Mexeu com a sua cabeça? Porque até então, as pessoas amavam a gente. As coisas que a gente fazia, a situação em que a gente estava inserido, os assuntos que a gente levava, eram assuntos que faziam com que as pessoas nos amassem, assim, cara. Uhum. E a gente exercesse essa liderança positiva, de alguma forma. E aí, quando você começa a ver gente te odiando porque você se posicionou de determinada maneira, foi muito louco isso, assim, cara. Eu senti que eu tava fora do meu eixo ali, tá? Aí a família... A família, né, cara? Sempre, né? A minha mulher, meus filhos, as pessoas do entorno que apoiam, né? Que recebem, né? E que te acolhem, na verdade, num momento como esse, né? Mas foi extremamente desgastante, cara. Agora, profissionalmente eu aprendi muito. A gente tá falando, obviamente, da minha passagem pela Jovem Pan, né? Sim. Que gerou toda essa celeuma em torno Quando que você entrou lá? Eu entrei em 2013, se eu não estou enganado. Eu fiquei 7 anos ali. Foi quando estourou a polarização no país. Foi um pouco antes, assim. Foi um pouco antes. Já tinha uns indícios, assim. Mas o programa, quando eu fui chamado para trabalhar lá, era um programa de entretenimento. Era um programa Morning show, né? Programa matinal, de variedade. Leve, eu lembro. Eu ouvia, pô. Você acorda ali... Como eu gostava de chamar. Era a nossa revista radiofônica, cara. Era um jeito de falar de tudo... Coisas legais, arte, cultura, música, um pouco, vai lá. Política também, economia, mas não da maneira como o programa ficou contaminado. E né? deu uma virada de chave brutal, né, cara? Assim, Total. Virou um programa político dentro do momento. Sim, exatamente. E toda a programação virou política. Né? Os outros programas da grade também viraram. Os que não eram, viraram, né? Até o Pânico, assim, virou um programa Exato, político. cara. Exato. E era um surf ali onde tava dando, sabe? Aqui dá audiência, aqui dá um buzz, aqui... E a Jovem Pan também se assumiu muito como uma emissora pró... Adesão ao governo de turno. Exatamente. Assim, a escolha editorial... A escolha editorial nem é o problema, sabe? O problema, a meu ver, né, minha opinião, é você... porque você pode ser... O que eu quero dizer é o seguinte, você pode ser uma emissora que tem uma tendência a um olhar, a um ideal de mundo de mais à direita. Mais à direita. Ou ao contrário, ou mais à esquerda. E, naquele momento, eu presumo aqui, agora, olhando com esse distanciamento, que viu-se ali... uma possibilidade de alavancar e de ganhar uma relevância mais ainda, porque a Jovem Pan sempre foi uma grande referência no rádio brasileiro, né? De tempos, de muito tempo, né? Mas ganhou-se ali um entendimento de que, pô, se houvesse uma adesão ali, como um veículo de direita representando essa... até aí, cara, ótimo. Agora, quando você começa a trazer um bando de maluco para falar, gente que está aí estourada individualmente em canais de YouTube, de internet, para falar para uma mídia que tem credibilidade, um né? legado de credibilidade em si, aí você joga fora, você põe por água abaixo toda uma história construída por décadas, né? Sem dúvida. E aí você fica restrito àquilo, beleza, foi uma escolha aí, ó, vai lá, tá bom aí, ó. Quem que tá ouvindo aquilo e dando crédito àquilo? Eu acho questionável, assim. E outra, cara, assim, se normalizou muito ali o absurdo. Sim. Né? E era a desonestidade intelectual, porque também eu não vejo nenhum problema você ter um canal que seja de direita, desde que ele seja intelectualmente... Honesto. Honesto, cara. E aí, assim,
episódios como, sei lá, vamos pegar Vaza Jato, por exemplo, os caras tentando descredibilizar e tudo quanto era custo, dizendo que aquilo ali, aqueles diálogos eram absolutamente normais. Ilegais, não, eram ilegais. Então quer dizer, você sabe de um assassinato, mas você grampeou aquela fala de maneira ilegal, então não houve assassinato. Não. Então o assassinato, vamos justificável. Só que aí quando grampearam ilegalmente o telefonema entre o Lula e a Dilma... Valia, né? Exatamente. Então é uma coisa muito assim, estou defendendo o meu lado, pura e simplesmente, não temos... E os caras eram absolutamente caras de pau nesse sentido, não tinham a menor vergonha na cara. Assim, o que me pegava muito, assim, claro, cada um tem o seu senso de justiça, né? Tem a sua balança própria ali de enxergar o que você vê como justo ou não, né? Para mim, o grande problema era assim, era uma forjação de uma premissa falsa para chegar num argumento plausível diante daquela premissa que já era falsa. Que é o mesmo preceito de uma fake news. Uma fake news, ela tem ela tem um catch ali, de verdade, que ela de crível, algo crível. Isso é possível mesmo, hein? É bem provável isso. Aí você já pegou o cara. Só que aí você pega a mão dele e leva ele para onde você quer. Então, eu vou levar aqui, ó. Então, eu vou distorcer uma premissa e vou levar para chegar a esse cara, fazer esse cara entender o que eu quero, aonde eu quero que ele chegue. Quase um recrutamento. E aí, bom, enfim, cara, eu tenho para mim que... E aí eu fico me perguntando... Eu era suportado ali também como um álibi, assim, sabe? De alguma forma. Eu fico me perguntando porque... Como eu sempre te admirei, desde a época da MTV e tudo mais, eu ficava tentando me colocar no seu lugar do ponto de vista psicológico, assim. Tipo, falar, putz, mano, eu não aguentaria isso aí, não. Cara, né? Como é que foi? Teve vários momentos, não sei se você... que dava pra ver o seu desconforto no ar. Não, total. Tem momentos em que eu absolutamente não me orgulho. Quem tava, não, de ter reagido de determinadas maneiras, assim, sabe? Em situações de bate-boca, assim, eu me envergonhava aquilo. Falava, cara, o que eu tô fazendo? Mas se eu não fizer... Porque lá tem uma coisa assim, isso é legal, eu falar sempre isso aí. O que aconteceu? Tudo bem, virou, o programa não era mais aquele programa gostoso de falar de coisas legais, conversa risonha e franca, entrevistas, levar gente bacana. Então tá, virou. Política, polarização do país, direita, esquerda. Eu solicitava a direção, falava, olha, eu não sou comentarista. Eu sou o âncora do programa. Eu sou o âncora, o programa é meu, eu faço o programa e tenho os amigos que trabalham comigo. A gente tá junto nessa. Eu não quero fazer comentários de política, eu não queria mesmo. Mas precisava ter alguém que fizesse. Senão não tinha num contraponto ali. Não tinha. Em muitas circunstâncias não tinha. Tinha gente que também comentava sobre outros assuntos e que entravam e foram sugados também para comentários políticos. Todo mundo virou, por força da situação, um expert em política. Eu virei um expert de política. Eu tive que, para me safar dessa situação, eu falei, se eu não me posicionar, eu vou estar um vendido aqui no meu próprio programa, ouvindo essas coisas e não fazendo contrapontos a elas. Então, cara, eu fui lá. E notícia de política tem uma característica que é assim, ela tem uma vida útil, assim. Ela fica no noticiário, pode ser que ela volte depois, mas ela tem tudo que acontece... Ela tem um tempo útil. É como o tempo da justiça e o tempo da política. O tempo da justiça é outro. Sim. O tempo da política diferente. É diferente. É mais rápido. Exato. Então, essa notícia ela tem um tempo ali. E você consegue, por conta disso, já sair de uma base de informação e ir acumulando conceitos, mudando até de ideia, revendo pontos em que você pensava uma coisa e com o andar... Então tem essa dinâmica da política. Isso facilitou um pouco, porque os assuntos, digamos, eram mais ou menos os mesmos sempre. Era só uma questão de olhar, de um lado ou de um outro lado. Eu queria que esse outro lado tivesse um olhar embasado de um comentarista político. Como não tinha, outras pessoas que eram de outras editorias
começavam a expor seus pensamentos sobre política, porque era o assunto que contaminava a nossa pauta. Então, aí nessas eu virei um âncora comentarista. Então, era engraçado, eu trazia a notícia, existiam os comentários, eu falei, opa, peraí, mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E isso foi o que me salvou. Para mim, a coisa mais legal desse período, assim, além do aprendizado profissional, que eu não nego que tive, eu poderia mediar situações hoje que talvez antes de ter passado por lá, eu teria que rebolar mais, entendeu? Agora, eu esqueci o que eu ia falar, o fio da meada aqui, mas o que eu fiz foi me embasar de conhecimento naquele assunto que não era o meu assunto de vida, de formação profissional, para poder fazer frente às coisas que eram ditas ali. Então, assim, aí eu me expus. Quando eu fiz isso, eu me expus. Porque aí vinha aquela carga toda da audiência, que era toda direcionada, em sua grande maioria, maciça, compactuando com aquele... Não só com a linha editorial, mas com esses absurdos que você se referiu, que foram normalizados. Então, tudo aquilo vinha, aquela carga vinha para cima de mim. E de quem se atrevesse a dizer em sentido oposto aquela linha editorial. Você entende como é que é? Sim, sim. Então, foi um aprendizado incrível. Cara, a gente já conversou com algumas pessoas aqui de várias editorias do jornalismo que nesse período específico, particularmente, que se posicionam muito contrário a tudo aquilo que estava sendo normalizado, sofreram mais do que críticas nas redes sociais, mas até a mesma ameaça. A gente teve aqui com o Jean Oddi, o jornalista da ESPN, e ele conta que recebeu em determinado momento um cara dizendo que sabia onde a filha dele estudava, e o caramba, Isso, quatro. malucos. Como é que foi pra você? Você chegou nesse nível? Maluco, chegou. Uma vez a gente tava com a família jantando assim num lugar, meio restaurante, meio mesa, no jardim, calçada, e veio uma figura lá. Você? Eu nunca passei isso na minha vida, cara. As pessoas me davam tchau, assim, pô, Edgar, que legal. Cara, isso foi pra mim foi um ponto de inflexão ali que eu falei, cara, pera, alguma coisa tá errada, alguma coisa tá... Esse programa aqui, eu tô falando, você vai ver, bota no comentário aí depois. Vamos falar um monte. Eu fui outro dia num programa também ali, e o apresentador se referiu os seus amigos. Eu falei, amigos? Peraí, tenho amigos lá sim, mas eu posso te dizer quem são meus amigos. Fulano não é meu amigo, nunca foi meu amigo, era meu inimigo. De eu dizer isso, que é uma coisa que estava lá, escancarada, né? De eu dizer isso, veio parece que acendeu assim as pessoas da tumba e vieram falar, porque você... cara, é isso, a gente tá... E tudo bem, pode vir. Cara, você ia... Quando tava nessa efervescência toda, você acordava assim e ia trabalhar com aquele vigor ou você ia... Não ia. Não, foi difícil. Foi bem difícil. Eu acordava para ir trabalhar, cara. Eu me sentava na cama assim e falava, vamos lá. Eu pensava assim, é pela minha família, vamos lá. Guerreiro Simonia da proteção, metia a couraça e ia embora, ia trabalhar, cara. E saía de lá esgotado de energia, assim, cara, muitas vezes. Mas tem uma rede de apoio incrível ali também, profissionais incríveis que eu conheci ali, sabe, que são meus amigos até hoje, que passaram pelo programa e são meus amigos. Não vou nem citar nome, porque vai ficar faltando gente. Tem muita gente legal que eu conheci lá dentro, batalhando também pela sua vida, pela sua profissão, que não concordavam com aquilo. E assim a vida, né, cara? Assim a vida. De novo, mais uma vez, para ficar registrado, o problema não é a tua orientação, o teu ideal de mundo, o teu espectro político. O problema não é isso, cara. O problema é naturalizar e normalizar absurdos. É você ter uma desonestidade intelectual. Sei lá, é isso. Basicamente é isso. E, cara, assim, você acha que... Em que pese o fato de... Acho que todo mundo concorda que a gente esperava um pouco mais desse novo momento a partir da saída daquele governo. Você acha que, pelo menos para dar uma arrefecida nessa coisa muito louca que tava... Porque, assim, o que eu percebi
é que a própria Jovem Pan, depois que o governo saiu, tentou mudar um pouco essa linha editorial, né, cara? Ele mandou muita gente embora que normalizava várias coisas, etc. Enfim, qual que é a tua visão? É risível, né, assim... Porque você fica assim, carimbada a intenção. Uhum. E veja quem tem olhos para ver, né? E ouvidos para ouvir. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Porque fica assim, sacramentada a ideia de um oportunismo de situação e tal. E assim, pouco se lixem a verdade dos fatos, as coisas. Porque tudo tá na boca do comentarista, sabe? Então, cara, a vida vai ensinando as coisas, né? A vida vai trazendo situações pra gente ir melhorando. Eu quero crer, eu sempre tive uma tendência ao otimismo e tal.